Olá, gente, aqui quem fala é a Rosa Dourada de Oxum. Hoje trazendo aqui um vídeo para vocês, explicando, vamos dizer assim, algumas diferenças, né, e ação relacionadas a trabalhos. Então, para vocês que gostam desse conteúdo, aperta o dedinho no like, comente, compartilhe, ajuda o canal a crescer e a espiritualidade ser conhecida em todos os lugares do mundo. Lembrando sempre, tá? Da forma que realmente são. Gente, ontem a gente fez uns trabalhos pesados ali na linha de Quimbanda e intercalei também com algumas consultas. Extravasei, vamos dizer assim, o meu limite esgotou na questão ali de saúde mental, tá? E desgaste ali também físico. E por esse motivo hoje eu não consegui fazer muitas consultas, tá? Então peço perdão para vocês que estavam ali esperando a consulta ontem. Realmente não deu. Hoje ainda também um pouco mole, cansado, doído, muita dor de cabeça. Mas isso é porque é desgastes ali na linha de energia, tá certo? Mas vamos lá. Eu vejo muitas pessoas querendo que a gente traga aqui, vamos dizer assim, um modo de ação em relação a trabalhos. Então, vou trazer aqui exemplos de alguns trabalhos e o modo de ação daquele trabalho, tá? Lembrando, gente, que existem muitos trabalhos que a energia é muito semelhante e o modo de ação da espiritualidade também. Só mudam ali o nome, tá? A nomenclatura ali que o povo bota, vamos dizer assim, para ficar algo mais chamativo. Porém, são trabalhos que têm ali a mesma energia, ok? Então vamos lá. Eu já trouxe aqui, explicando para vocês, essa questão de trabalho na linha de magia branca, trabalho ali na linha de Quimbanda. Quimbanda é quando a gente chama as entidades ali, na sua força maior, né, ou seja, o povo de rua, para trabalhar no seu lado esquerdo. Então é oferecido ali sacrifício para que aquele axé que a gente está derramando ali dê força mais forte ali ao trabalho. Nesses casos de abertura de caminhos, de quebra de demanda, né, de amarração na linha de Quimbanda, dominação. Então são trabalhos que a gente trabalha na linha de Quimbanda. É quando muitas vezes a espiritualidade ela desce, tá? Para receber ali o que está sendo dado. E por esse motivo, muitas vezes a gente não consegue filmar, porque a própria entidade ela não gosta dessa situação vamos de novo, né? Que é a internet. Então muitas vezes tem deles ainda que é muito ali outrora, né? E eles não gostam ali dessa tecnologia toda. E também na linha de magia branca. Já falei também na linha de, vamos dizer assim, magia negra, baixa magia. Mas essas energias são trabalhos ali que são pessoas que gostam de trabalhar. Não critico, porque cada um tem a sua espiritualidade, cada um vai trabalhar conforme melhor, né, lhe apraz, certo? Porém, eu costumo dizer que na linha de magia branca, muitas das vezes é mais demorado para você ter o resultado, mas são trabalhos que não vai ali prejudicar, fechar, né, ali os teus caminhos. Pelo contrário, a entidade ela vai trabalhar da maior forma e muitas vezes quando percebe que aquilo ali é uma coisa sem futuro para você, ela vai te mostrando constantemente, né, as coisas fluindo para que você comece a se desapegar. E nessa mesma proporção, muitas vezes, ela traz ali aberturas com outras oportunidades ali na linha de amor, tá? Mas aí vai daquela pessoa que pediu o trabalho agarrar essas situações ou não, ou ficar ali esperando, né, que seja concluída aquela magia que foi feita. Porém, o que acontece muitas vezes é que aquela pessoa vem para a tua vida novamente e muitas das vezes você cansa,
né? Você não quer mais aquela pessoa, você não quer mais aquela situação. Então isso é muito comum de acontecer, tá? Aquela pessoa volta para a tua vida, cumpre aquele ciclo ali que ficou faltando entre vocês e vida que segue, né? Mas isso é muito relativo de cada caso. Por isso que eu costumo dizer, gente, questão de tempo, questão de movimentação da espiritualidade é muito independente, porque ela vai de caso para caso. Tem situações que a gente pensa que é mais fácil, mas por existir ali uma energia contrária, né, externa muitas vezes, aquele trabalho tem uma pendência maior, uma demora maior de ser concluído. Já tem casos que a gente acha que é muito difícil, muita quebra de cabeça, mas de tanto a gente ali enviar a demanda, fica algo mais fácil. Então depende de cada caso, a questão de retorno, a questão de volta, a questão de estarem juntos. Porém, existem situações, independentemente do tempo, que vai trazer, né, as mesmas situações, os mesmos efeitos, os mesmos sinais. E são esses que a gente traz aqui no vídeo, porque aparentemente eu vejo pessoas aí fazendo trabalhos, mas não é explicado a pessoa determinada ação daquela espiritualidade ou daquela demanda ali que é mandada ali para a pessoa magiada. Muitas das vezes você não entende que uma magia, quando ela é enviada para uma determinada pessoa, no exemplo ali que eu sempre dou, que é a amarração, que é o trabalho mais realizado, vai haver uma unificação da energia de vocês dois. Sendo assim, o que passar lá vai refletir aqui, e o que refletir aqui vai passar lá. Então é muito comum isso acontecer. Já trouxe aqui sinais muito típicos de todos os trabalhos na linha de amor, gente. São todos, porém não são todos os sinais que você irá sentir. Vai haver situações que você vai ter alguns sinais, mas geralmente quem sente muito desses sinais completos, que a gente sempre explica aqui, são pessoas muito sensíveis, são pessoas sensitivas, são pessoas sensíveis, são pessoas mais abertas à situação da espiritualidade. E por esse motivo, muitas vezes, tem os sonhos, que é um plano que a espiritualidade usa bastante para trazer à tona a realidade, que muitas vezes não acontece no físico, aqui nessa nossa matéria, né? Então, eu tive um sonho, eu sonhei com uma pessoa, mas foi tão real, porque vocês realmente tiveram essa viagem, né, no astral. Então, a gente geralmente fala que é o plano astral, né? Uma viagem astral, que é onde você tem essa ligação ali com aquela pessoa. Porém, muitas vezes são sonhos conturbados, são sonhos sem anexo, mas que você sabe que sonhou com aquela pessoa. Às vezes também tem muitas pessoas que fazem um trabalho e a própria entidade vem dar um nome e chega ali e cria uma dúvida também, mas é simplesmente a entidade comunicando para você que está ali trabalhando ao teu favor. Aparentemente são sonhos confusos, porque nós como humanos enxergamos a espiritualidade, enxergamos as energias de uma forma diferente. E a espiritualidade, como elas já são espíritos, ela tem uma maneira e uma forma diferente de ver a situação no plano astral. Então ela tenta muitas vezes comunicar para a gente e a gente ali não vê. Isso é muito comum em trabalhos de dominação, de pensamentos e também do vira-pensamento. A diferença maior entre o dominação é porque a espiritualidade ela vai trazer um domínio maior na força dos pensamentos. Então, mesmo que a pessoa fuja, mesmo que a pessoa não fale com você, mesmo que a pessoa esteja distante, mesmo que a pessoa aparentemente não queira um contato ali com você, a espiritualidade ela vai estar ali turbilhando, vai estar fazendo uma tortura constante ali nos pensamentos.
até os pensamentos daquela pessoa que aparentemente anda negativo relacionado a você, vai tornar bem positivo. E esse sinal e esse sintoma é bem típico aí em você que pede a magia. Vai pensar constantemente, 24 horas praticamente na pessoa, e muitas vezes vai se perguntar: será que a magia só pegou em mim? E não, a resposta é não. Você é apenas um reflexo da pessoa magiada, porque no momento em que se manipula uma energia com a entidade vai interligar vocês dois numa única energia. Então, um é o espelho do outro, o que muitas vezes o outro sente, você irá sentir também. Só que é de uma maneira diferente. Você sabe que você manuseou energia, a pessoa magiada não. E por isso que entra esse conflito muito grande na pessoa magiada. E o primeiro sinal típico que a magia pegou é a pessoa fugir. Porque a pessoa vai estar fugindo de algo que está amarrando, de algo que está ali, vamos dizer assim, trazendo um círculo fechado, vamos dizer assim, né? Eu tento trazer as palavras porque eles falam bem ligeiro. Então, como assim? Vai deixar aquela pessoa num círculo fechado. E aquela pessoa ela vai tentar fugir de todas as formas. E a forma mais prática de fugir é bloquear, é excluir, é fugir, literalmente não conversar, entendeu? A todo custo tentar ali se desligar de você. Então vai sair bastante, vai conhecer novas pessoas, vai tentar ali com outras pessoas, mas a espiritualidade não permite. Porque muitas das vezes, mesmo que a pessoa esteja lá com outra pessoa, vai estar pensando em você, ok? Essa é a dominação. O vira-pensamento já é algo mais rápido, no sentido que a gente faz uns pontos virados. Ou seja, gente, cada vela que a gente pega, ela vai representar orgulho da pessoa e também o pensamento daquela pessoa. Então a pessoa está com raiva, a pessoa está angustiada, a pessoa não quer saber de você. Então fazemos o vira-pensamento. Junto do vira-pensamento, colocamos ali a cabeça de cera, representando a cabeça daquela pessoa, o nome de vocês, a imagem ali de vocês, tá? Colocamos os pós, que é uns pauzinhos, tá? E muitas das vezes as velas ao redor, ou uma vela ali próxima, que é a vela que representa a quebra no orgulho, para que aquela magia tenha mais força, e também um ponto virado, ou seja, que os pensamentos daquela pessoa virem o que está em contrário em positivo para vocês, entendeu, gente? Então essa é a manipulação de energias que a gente envia. O vira-pensamento, ele é um trabalho muitas vezes mais rápido, porém que tem a duração ali bem prolongada. Porque mesmo que muitas vezes aquela pessoa continue no seu orgulho, na sua prepotência, o que a gente manipulou de energia para que a espiritualidade virasse o contrário, aquilo que está, né, contra você, infavorável, muitas das vezes ali há um tempo onde a espiritualidade vai ter que agir. Então todos os trabalhos são à base do tempo, tá? Porque a espiritualidade vai movimentar pensamentos, vai trazer lembranças, tá? Vai se comunicar constantemente, né? Aquele 24 horas, aquela tortura constante. Muitas das vezes a pessoa não vai ter desejo de comer, não, vai passar por um ciclo muito grande. E essas energias vêm para você. Então por isso que muitas vezes você não consegue dormir, você fica ali aperreado, tem sonhos conturbados, você muitas vezes tem um desejo aflorado. Então vai depender de cada trabalho, porque cada trabalho e cada fase do trabalho, a espiritualidade ela vai trabalhar numa energia diferente. Então tem um círculo da vida que você vai fazer aquele trabalho e aquela pessoa vai fugir. Então é a fuga. A fuga é de um tempo indeterminado, gente, é até aquela pessoa não aguentar mais, tá? E vir até você. Então a gente não consegue dizer para você o tempo determinado em relação a essa questão de fuga,
mas numa consulta a gente consegue saber se vai haver esse retorno e se vai demorar muito ou não. Porém, data, né, é só com a espiritualidade, que muitas vezes desce e diz, não, tal dia vem. Mas aí é muito particular de cada espiritualidade, ok? Outra coisa, o trabalho de união. Aqui eu já falei que o trabalho de união é como se fosse um adoçamento. Só que o adoçamento a gente pode fazer em várias fases da vida. Ou seja, para amigos, para familiares, para namorados, tá? Que por ali ainda tem um ressentimento, uma mágoa de alguma briga, de alguma coisa que aconteceu. Então é feito o adoçamento. Porém, a diferença do adoçamento e da união é porque você vai trazer essa questão de união quando ainda o casal está vivendo junto, mas por algum motivo está meio frio e meio ali bicudo um com o outro. Então esse é o momento de ser feito a união. O adoçamento ele pode ser realizado mesmo sem que a pessoa estejam juntos. Ok, gente? Então, essas são as diferenças normalmente dos trabalhos. Os nomes. O povo confunde muito essa questão da amarração. A amarração, gente, numa linha de magia branca, ela é como se fosse um adoçamento. A diferença é que a espiritualidade ela vai trabalhar mais no âmbito sexual, tá? Em relação às energias que vão fluir na cabeça da pessoa e na tua também. Então vocês têm que entender que muitos dos sinais e dos sintomas que você sente não é somente seu, tá? A espiritualidade, eu costumo dizer que você é o termômetro da magia. Você sabe quando a magia está surtindo efeito, quando a espiritualidade está agindo, porque você vai sentir sinais, sintomas. Então esse é o princípio maior de que a magia está ativa ainda. Tá certo? Agora, quando há uma peleja maior, quando há uma resistência maior, que a gente necessita fazer demandas e mais demandas para aquela pessoa, eu costumo dizer que você é a pessoa mais indicada a saber se é necessário ali um reforço ou não. Eu deixo a critério muito, quem tem trabalho comigo sabe disso, eu deixo a critério. Porque a gente que está ali naquela situação sabe o momento certo que necessita de um reforço ou não. Porém, são coisas simples, onde a espiritualidade ela vai estar constantemente agindo. Então, você imagine, vamos lá. A pessoa magiada é bem difícil, é bem complicada. Tem ali todo um processo, é bipolar, por exemplo, ou narcisista, é uma pessoa que não sabe amar, não tem sentimentos, então é uma pessoa bem difícil, bem complicada. Então a espiritualidade ela vai ter uma dificuldade maior de trabalhar nessas pessoas, fazendo com que muitas vezes o trabalho tenha uma demora maior, uma certa resistência. Você vai lá e diz, fiz um trabalho, parece que nada aconteceu. Aí geralmente eu pergunto, e você? O que você sente em relação àquele trabalho? Não, eu sinto todos os sinais, todos os sintomas, penso na pessoa constantemente. Gente, isso é um sinal maior de que a espiritualidade continua agindo. Porém, a pessoa ela tem uma resistência maior. E o que se faz? Envia outra demanda. Então vai criar mais peso aquele trabalho que você enviou. Mais peso o segundo trabalho que você enviou. Depois você manda mais peso, terceiro trabalho que você enviou. Então, quanto mais demanda você vai enviando, mais pesado fica aquela carga do trabalho e da energia, mais força ali a espiritualidade vai agindo, tá? Lembrando que as Oldaras, né, as pombogiras, eles têm uma desenvoltura maior de trabalhar à noite. Isso, muitas vezes a gente faz os trabalhos a dia, à noite eles correm a gira, né? E é muito comum você sentir cheiro de cigarro, muitas vezes, ou de rosas, de perfume bem cheiroso. E isso é a visita da espiritualidade, muitas vezes, ali próximo de você. Com certeza, a espiritualidade confirmando para você que está ali ao teu redor e também lá na pessoa. Então, é muito comum acontecer essas coisinhas que muitas das vezes
não são ali falados para você, entendeu? Então, no campo espiritual, muitas vezes, a espiritualidade ela vai procurar formas e maneiras, situações fáceis, aparentemente, né, para agir entre brechas, situações e situações. Então, muitas vezes teu trabalho está demorado, muitas vezes está tendo uma resistência maior da pessoa. Às vezes, gente, não é a demanda que foi fraca ou que não foi realizada. Muitas das vezes é a resistência daquela pessoa e também as energias externas ao lado. Eu costumo dizer, muitas vezes não é uma demanda que foi enviada para vocês, mas olho gordo, inveja, tá? Então traz essa energia muito negativa, essa carga energética muito negativa. Tem pessoas que têm inveja, gente, da felicidade dos outros, né? E isso traz aquela energia negativa, aquela carga negativa, que muitas vezes faz a gente cansar, faz a gente ali ter um desgaste muito grande de energias. Então você imagine a dificuldade que a espiritualidade tem para trabalhar. Porém, sabemos, uma vez realizado o trabalho, iremos ter sim, mesmo que demore a resposta. Porque a espiritualidade, ela sempre vai buscar a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de trabalhar ali ao nosso favor. Gente, essa questão de trabalhos de aproximação é os nomezinhos que as pessoas, casamento espiritual, voodoo, né? Então, são nomenclaturas, tá? São nomenclaturas, são nomes ali que vai diferenciar de uma amarração. Então, muitas das vezes, essas situações ali que o povo fala, só muda o nome. É uma amarração igual, entendeu? Por isso que eu nem entro muito nesses assuntos ali para explicar. Porque tem trabalhos que só muda ali o nome. Aproximação, né? O voodoo africano que o povo fala aí, ou amarração no voodoo. Então, são nomes que as pessoas põem, mas que na realidade tem a mesma força energética ali de uma amarração, ok? Casamento espiritual é uma amarração, porque para você casar, duas pessoas têm que querer, mas quando uma não quer, e você amarra aquela pessoa a todo jeito, no teu campo espiritual, você está fazendo amarração. Então só muda o nome, tá certo? Espero ter trazido aqui um conteúdo legal para vocês. Qualquer dúvida, podem escrever aí embaixo o que vocês desejam que a gente traga, tá certo? Muito axé e um grande beijo da Rosa Dourada de Oxum aí para todos vocês.